podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Maria Fernanda Leal e Maria Clara Leal conversam com Janaína Schmidt sobre a influência do ensino básico na formação das crianças. Eu sou Maria Clara Leal, do segundo ano do colégio. Eu sou Maria Fernanda Oliveira Leal, do segundo ano do Portinari. Hoje a gente vai entrevistar a Janaína Schmidt, que é diretora. Como o ensino básico contribui para o desenvolvimento emocional das crianças? Eu sou Janaína, né, como elas disseram. Estou há um tempo já na educação básica, né. Hoje sou diretora de escola, né, passei no concurso aí de 2019, daqui de Avaré, mas já atuo na educação básica há um tempo, né, há 27 anos. Eu comecei a dar aula com 18 anos no Colégio Objetivo, aqui de Avaré. Então passei pela educação infantil, fiquei 12 anos na educação infantil, depois ensino fundamental, né, que é o antigo ensino de 1ª a 4ª série, hoje de 1º a 5º ano. E sou professora de História do ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Dei aula no estado por 18 anos, exonerei o estado ano passado, não, foi esse ano. Esse ano exonerei aí em julho e atuo na chamada educação básica já aí há 27 anos, né? Então você já está bem envolvida com a profissão e com o trabalho, né? Sim, sim. Fiz Cefam, que era o antigo magistério, né, integral, e aí desde então não deixei mais de me envolver com a educação de forma geral. Como o ensino básico contribui para o desenvolvimento emocional das crianças? Então, quando a gente fala em desenvolvimento emocional, é como lidar com as emoções dentro do contexto social, né? Então, penso assim, como que a escola ela vai contribuir com isso? Ela vai ensinar ou tentar, né, propiciar para o aluno ambientes, vivências que façam com que a criança, desde pequena, ela consiga gerenciar os seus sentimentos, né? Porque a gente, enquanto adulto, às vezes a gente não consegue, né? Tem aquelas pessoas explosivas, aquelas muito calmas, né? Outras que parecem viajar o tempo todo, né? Então, como que a escola ajuda nisso? Ela ajuda a criança a ter vivências, né? A percorrer por situações que possa fazê-la ter empatia pelo outro, compreender, né, o sentimento do outro, apoiar o outro, né? Ver as suas fortalezas e observar, né, ou verificar como que essas fortalezas, como que isso que é forte nela pode ajudar aquele que está ao lado, né? Ajuda também ela a estabelecer assim relacionamentos saudáveis, né? Conviver de forma saudável com as diferenças, tá? E desenvolver autoconfiança. Então acho que a escola ela precisa criar ambientes para que desde muito pequena a criança consiga conviver com conflitos e com pessoas diferentes que vá fazê-la desenvolver essas habilidades socioemocionais, que são habilidades que ela vai conseguir enfrentar problemas aí da vida sem que ela perca o equilíbrio. Sim, para deixar também os estudos e a vida emocional, para ajudar mesmo com o seu ensino também, né? Sim, com certeza. Quais habilidades sociais são mais cultivadas durante esses anos de ensino? Do ensino básico? O que é a educação básica para a gente? É aquela educação que no Brasil ela é obrigatória, né? Quando a gente fala obrigatória, ela é prevista em lei, né? O ensino básico ele tem que ser ofertado na rede pública de forma gratuita, né? Entre aspas, porque a gente paga imposto, mas é de forma gratuita. E ele tem a educação básica, ela tem 2 vertentes obrigatórias: a família, né, tem a sua obrigatoriedade de matricular o filho, né, acompanhar a vida escolar. O Estado ele tem
como função ofertar esse ensino, né? De forma gratuita e com qualidade, né? Não é o que a gente vê acontecer sempre, mas existe isso previsto em lei, né? Então, o ensino básico, ele na verdade, ele tem aí a educação infantil, ela é obrigatória a partir dos 4 anos, tá? E o ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano, e o ensino médio, que é onde vocês estão, né? 2º ano do ensino médio, tá? Então, que habilidades esse ensino tem que trazer para a criança? Primeira coisa, quando a criança, quando ela é matriculada no ensino básico, a gente tem que entender que ela precisa aprender a ler, a escrever e a resolver problemas do dia a dia, tá? Mas quais as principais habilidades sociais, né? Vocês perguntaram. Ela tem que ter aí uma comunicação eficaz, ela tem que conseguir se comunicar, aquilo que ela pensa, o que ela deseja, o que ela pretende, né? Desde muito pequena. Ela precisa sair do ensino básico conseguindo realizar um trabalho em equipe, né? Ou seja, usando aquelas habilidades socioemocionais para o mundo do trabalho também, além das socioemocionais, óbvio, as cognitivas, aquela que a gente aprende na escola e que vai fazer a gente se tornar aí um profissional de peso, né? Então, o trabalho em equipe também é algo a ser desenvolvido no ensino básico, resolução de conflitos, né? Você saber receber um não, você conseguir lidar com o público, você conseguir não perder o equilíbrio diante de algo que não deu certo, ter empatia, que é uma habilidade também social, né? Você conseguir se colocar aí no lugar do outro, trazer aí uma resolução para o problema que não é seu, muitas vezes, que é do outro, tá? E responsabilidade, também faz parte das habilidades do ensino básico, que tem referência, né, com habilidades sociais, ter aí um cidadão responsável, que possa atuar de forma consciente dentro da sociedade que ele vive, tá? Então, o ensino básico, ele consiste em o quê? Em formar um cidadão pronto para atuar em sociedade, pronto para atuar na sociedade que ele vive, tendo conhecimento, possuindo aí habilidades socioemocionais para trabalhar em equipe, para conseguir se desenvolver pessoalmente e socialmente. De que maneira o ambiente escolar impacta a autoestima das crianças? Então, aí eu pergunto para vocês, qual recordação vocês têm, por exemplo, da escola de quando vocês eram pequenininhas? Eu lembro de forma muito vaga, né? Vaga, ao mesmo tempo, tipo, muito alegre, porque, tipo, era muito criança junta e ficava... Eu lembro principalmente das brincadeiras, das apresentações que a gente fazia para os nossos pais, que eram só, tipo, momentos de alegria, felicidade. Muitos coleguinhas, né? Sempre buscando ser feliz as crianças mesmo. Tipo, que a vida não era tão... Que a vida era... Que não era complicado, assim, você fazer aquilo, sabe? Tipo, tudo bem, você tá fazendo isso e pode continuar fazendo isso. Se você fazer de uma maneira boa que não prejudique ninguém, assim. Então, ó, vocês colocaram coisas positivas do ambiente escolar, né? Negativo, tem alguma que vem à mente? Tipo, quando alguém ia lá e fazia algo que não era muito legal, assim, e você pensava, nossa, por que essa pessoa não fez isso? Tipo, não tem porquê. E eu não gostei. Daí eu vou lá e fico brava com a pessoa, ficava brava com a pessoa, mas, tipo, não era certo também. Eu tá brava por algo que a pessoa fez que não foi pra mim, assim, tipo, algo que não me afetava. Mas eu só não ter gostado, assim, da ação que ela fez. Tipo, a pessoa vai lá e fala, não, eu não quero. Pra mim, tipo, não, como você falou. E eu só não gostar desse não, e eu, tipo, pensar, por que essa pessoa fez isso? Eu não aceitar, mas, tipo, teve que aprender a aceitar esse não, né? Então, por que que eu perguntei pra vocês isso? Pra gente ver que a escola, ela tem que trazer pro cidadão boas lembranças. Então, antes de mais nada, o ambiente escolar, ele tem que ser acolhedor, né? Ele tem que acolher qualquer tipo de cidadão, porque nós somos pessoas diferentes. Vocês, dentro da casa de vocês, têm regras e combinados da família de vocês, na minha casa tem da minha família,
né, dos amigos, outras regras. E o ambiente escolar, ele recebe todos os tipos de pessoas, com educações diferentes, vinda da primeira instituição que a gente participa, que é a familiar, né? Então, o ambiente escolar, ele tem que ser o quê? Acolhedor. Ele tem que ser um ambiente que fortaleça a autoconfiança, que a pessoa ela consiga ter confiança nela mesma. Como que ela vai ter confiança nela mesma? A partir do momento que ela conviver, que ela perceberá as diferenças, né? Nós somos pessoas diferentes, então eu posso usar aquilo que eu tenho, que me fortalece, pegar o que vocês têm de forte e juntar e receber um produto melhor. Então essa convivência, né, esse ambiente que apoia, esse ambiente que oferece oportunidades, conflitos, que gera aí momentos para que vocês reflitam sobre algumas situações, ele pode impactar significativamente a vida de uma criança ou de um adulto também, né? Porque a gente sempre muda, né? Vocês falaram, mas você vai ficar com receio de apresentar, mas professora? Mas olha, o ambiente aqui é outro, né? Não é um ambiente daqueles alunos que eu já estou acostumado, ou dos funcionários com quem eu lido dia a dia, né? É um ambiente que é um outro ambiente, preparado para que a gente envie uma mensagem para as pessoas. Então, se a gente não fosse bem acolhido, se fosse um ambiente tenso, talvez o nosso bate-papo não estaria tão tranquilo, né? Então, o mesmo acontece na escola. E existe também momentos na escola e que se a gente, né, enquanto ou gestor ou profissional da educação, aquele que está à frente, ele não refletir, ele pode vir também a trazer coisas negativas para a vida do cidadão. Que aquela pessoa possa se tornar aí um cidadão inseguro, não pronto para o mercado de trabalho. Existem momentos que o professor ou alguém que está à frente tem que chegar e falar, olha, se você continuar seguindo por esse caminho, não vai dar certo. É melhor você mudar a sua rota, mudar aquilo que você está fazendo aí, quem sabe fazer desse jeito, né? Oportunizar para as pessoas que estão na escola que elas possam, né, fazer esse tipo de reflexão. A escola sempre vai impactar significativamente a vida de um cidadão. A maior parte das vezes é pro lado positivo, mas também pode acontecer do contrário, né? A gente sabe que pode. Sim, porque a escola molda mesmo as pessoas, né? Na sociedade. Como a educação básica pode influenciar ao interesse das crianças por aprender ao longo da vida? Como que é a educação básica? Essa é a intenção quase que norteadora da educação básica, né? Ensinar a pessoa a aprender. Como que eu aprendo? Nós, enquanto professores, nós temos que descobrir que você aprende de um jeito, ela de outro, a Lívia, minha filha, de outro, né? O Marcos, que é do grupo, de outro. Cada um aprende de uma forma. Então, como que a escola pode ajudar nisso? Despertando primeiro a curiosidade do aluno em aprender. Cada um vai ter o direcionamento para aprender aquilo que mais lhe interessa. De tudo a gente tem que ter um pouquinho. Né? Eu falo, eu sou de humanas, outra eu sou de exatas, mas você não pode ser 0 em exatas e 10 em humanas, né? Eu só gosto de não, porque existe uma média, né? Então o mínimo todo mundo tem que aprender. E como fazer isso? Despertando, acho que a curiosidade do aluno, preparando para os alunos ambientes que vá aguçar a busca pelo saber. Olha, eu tenho isso, como que eu posso transformar nisso? Então o caminho, né? Você dá o início, exige um fim. Qual é o meio? Esse meio é a busca do aluno por esse conhecimento, né? A escola pode ajudar a desenvolver aí habilidades críticas referente aos conteúdos trabalhados, né? Eu sou professora de história. Se eu vou falar da Segunda Guerra Mundial, eu só apenas passar lá os fatos que ocorreram, quantas pessoas morreram, qual foi a linha de pensamento, quais eram as ideologias, e não pôr o aluno a refletir em momento nenhum que tipo de criticidade eu vou desenvolver, que tipo de cidadão. Ele vai saber historiografia só, os fatos que ocorreram, né? Nada mais. Mas eu tenho que passar uma ideologia. Porque desse jeito meio que você só vai estar jogando a informação para ele, e daí acaba não despertando essa curiosidade. Isso, então, e a escola não é só um depósito de conhecimento, né? Ela tem que levar vocês
a buscar mais conhecimentos. Daqui a gente pode formar pesquisadores, pessoas que vão contribuir com o governo para estudos na área da ciência, na área das vacinas aí que nós tivemos aí, né, o período pandêmico aí, onde a gente pôde perceber a atuação daqueles estudantes, né, que buscavam o remédio, e a vida toda foi assim. Então a escola, ela tem que formar esse tipo de cidadão, aquele que busca, preparar ele para buscar, né? Então nós temos que ver que você pode ser um aluno que aprende, gosta de uma apostila, olha, vou te direcionar, esse é o conteúdo, e você vai ter autonomia para estudar. Ela vai precisar de um vídeo, de repente, né? Então nós temos que tentar inserir no nosso dia a dia os diversos tipos de saberes. Que papel os professores desempenham na formação da criança? Em que sentido, assim? Tipo, como ele acaba influenciando a vida da criança, assim. Porque a gente sabe, né, que tem uns professores que meio que não ligam para os seus alunos, né? Que estão lá só para cumprir horário, assim. E tem aqueles professores que se envolvem mais, que conversam, que percebem que seus alunos não estão bem naquele dia e querem ajudar, estão dispostos. Então eu penso assim, o professor é um modelo de comportamento, né, do aluno. Então vocês aí tem quantos professores? 9, 10, né? Então existe aquele que você se identifica mais pelo modelo de comportamento que te atrai e o que ela se identifica, né? Nós somos pessoas diferentes. Mas assim, como que o professor vai ajudar no desenvolvimento da personalidade dessa criança? Nos momentos em que ele vai preparar uma aula, onde essa aula tem como objetivo transmitir valores. No próprio dia a dia, né, do professor, eu, por exemplo, sou muito metódica. Tem gente que não gosta, mas o aluno não tem como, ele vai perceber que ele precisa, na minha aula, num dado momento, se organizar. Porque eu tenho sempre um roteiro, sempre tenho uma pauta pré-estabelecida. Então, o professor, eu acredito, como que ele vai transmitir isso? Porque ele é um modelo de comportamento, tá? Ele vai orientar também esse aluno em como ele vai se desenvolver, tanto na questão cognitiva, na questão de aquisição de conhecimento, como na questão do desenvolvimento socioemocional. Por exemplo, se eu sou uma professora que por um barulho eu vou estourar eu também estou representando um modelo que o meu aluno pode fazer o mesmo. Então, por isso que a gente tem que se controlar ao máximo, né? Existe casos, você nunca perdeu o controle? Claro que sim, claro. Mas a gente tem que fazer o máximo para que isso não aconteça. Por quê? Porque a gente é modelo, né? Nós somos modelo de comportamento, não adianta. É igual a mãe de vocês, o pai de vocês, aquele que é referência para vocês. O filho está sempre de olho no pai, como é que vai reagir diante disso? Até mesmo para se espelhar na pessoa. Sim, né? então eu acho que o professor, ele querendo ou não, é modelo de comportamento, né? Às vezes nós professores não temos nem vida própria, né? Eu falo, não podemos ali na esquina, olha lá, minha professora, ela tá comprando pão, né? Ela tá tomando uma cerveja. Por quê? Porque é modelo de comportamento, não adianta, né? Parece que a gente não é da Terra, né? Não é assim? Parece professor, não, ele vive em outro planeta, porque Eles enxergam só como professor. Isso, realmente. é 100% do dia, parece que você não faz uma outra coisa, né? Os pequenininhos ainda falam, você faz mais alguma coisa, a não ser dar aula? São mais, né, você já tem um outro tipo de reflexão, mas acaba permeando pelo mesmo, né? Sim. Então, nós somos modelo de comportamento, penso que nesse sentido é por aí. Como o ensino básico garante a inclusão na sociedade das crianças e adolescentes? A inclusão é um tema bastante novo pra gente, né? Embora muito falado, né? Todo mundo sabe, todo mundo quer incluir, mas eu acho que é um tema difícil de falar, recente, e que eu acho que a nível de Brasil a gente ainda tá tateando o que é inclusão. Nós não incluímos nem os iguais. Quando eu falo iguais, eu acho assim, a gente ainda fala bastante sobre o preto, nós falamos sobre aquele que é
o gordinho, o homossexual, não é? Então, quando a gente fala de inclusão em questão assim de necessidade especial, nós estamos tateando ainda. A gente tá, sabe quando o bebezinho tá lá para nascer? Tá aprendendo ainda. Então eu penso assim mas a escola hoje ela tem tentado se reinventar nesse sentido. Por quê? Porque a gente antes, né, no período dos nossos pais, até um pouco do meu período, eram salas enfileiradas, todo mundo aprendia da mesma forma, né? O que era considerado era as avaliações, né? Era prova mensal, prova bimestral, soma, divide por 2, média. Né? Vocês aqui, por exemplo, no Portinari já tem uma outra perspectiva. Isso, né? E uma outra dinâmica de avaliação, né? Tudo que vocês fazem vale alguma coisa. Né? O que eu vou fazer com isso? Eu quero prestar vestibular, eu sei o quanto é competitivo aí o mundo dos vestibulares, eu preciso estudar muito além do que está ali. Né? Por quê? Porque hoje nota não é mais problema. Né? Então, a escola já conseguiu incluir na questão do aprendizado, eu acredito. Porque antes ou você tinha uma média ou você estava fora da escola. Era retido até você abandonar, eu não sirvo para isso, eu vou trabalhar. Hoje não. Hoje você consegue, tendo uma média aí, ter uma escolaridade para atuar no mercado de trabalho. Mas quando a gente fala de necessidade especial, o que a escola oferece hoje? Ela tem uma avaliação individualizada, diferenciada para as necessidades daquela criança, daquele adolescente. Né? Nós temos um plano de ensino personalizado que chama-se PEI. Né? Muitos aqui acho que já usam o PEI, eu não sei se na sala de vocês tem algum plano educacional individualizado para um aluno X. O que quer dizer isso? Todos têm um plano único, mas, por exemplo, a Maria Fernanda pode ter um PEI, que é um plano para a Maria Fernanda, né? Dentro das necessidades que a Maria Fernanda tem. Um plano personalizado. Isso, tá? O uso de tecnologias assistivas já ajudam também, né, na inclusão de necessidades especiais, a integração de atividades adaptadas. Então, todos têm um determinado livro, mas dentro desse livro eu vou adaptar esta atividade para essa pessoa, né, para que ele possa mostrar dentro dessa atividade o que ele conseguiu aprender desse conteúdo, né, o que antes não existia, né? Existe a capacitação dos professores nesse sentido, né? Os professores também estão sendo capacitados, nós estamos sendo capacitados para isso. Se especializando mais, né? Exatamente. E parcerias com as famílias. Então, acho que hoje a escola, ela não tem como dizer que ela não vai incluir um aluno, ou que esse aluno vai ficar de fora. Nós temos que buscar meios de atender a todos. Cada um com a sua especificidade, mas atender a todos. Qual o impacto do ensino fundamental na formação dos valores das crianças e crenças? O ensino fundamental, como que ele vai impactar os valores e crenças? Eu acho diretamente, né? Ele transmite valores éticos, valores morais, não tem jeito, faz parte do que a escola trabalha, é um tema transversal. Isso é retrógrado, não é, isso tem que existir. A escola ela vai passar de forma ampla, né, abrangente, porque nós convivemos muito. Vocês ficam quanto tempo aqui na escola? É integral, né? 4 horas. Geralmente, ensino básico uma escola que não tem integral, 4 horas, vocês ficam o dobro disso, né? Então, veja, não tem como dizer que não vai transmitir valores, né? Faz parte. Inclusive, na base isso é contemplado, né? A Base Nacional Comum Curricular, isso também é contemplado. Então, ela vai contribuir diretamente, ela fomenta a autoestima e a confiança do cidadão, ela desenvolve as habilidades socioemocionais, promove empatia e respeito entre as pessoas, né? Influencia a percepção sobre a diversidade, né? É na escola, são nas instituições que nós vamos ver que nós somos diferentes, que o mundo é diverso, que tem opiniões diferentes, modos diferentes de agir, formas diferentes de aprender, de se relacionar,
né? Na escola que a gente acaba aprendendo a lidar com isso, né? Com essas pessoas diferentes, com essas ideias diferentes. Aprendendo a aceitar também. Com certeza, a conviver, né? De forma civilizada, né? Sim. Como integrar tecnologias no estudo para melhor experiência? Como que as tecnologias vão ajudar? Eu penso assim, tão comum, né? A gente fala, nossa, tecnologia, não tem ensino sem tecnologia. Eu acho que tudo tão nas mãos dos jovens hoje, das crianças, que eu acho que tá em excesso. Hoje o pessoal não sabe mais o que faz, né? Com tanta tecnologia. É muita informação. Em várias reuniões que a gente tem, inclusive aqui na escola, sempre a mesma coisa. O que os pais de vocês chegam falando? O que é falado na reunião sobre tecnologia? Celular, né? Por quê? Porque a gente não tem limite. Ela vai atrapalhar? Não, ela é um recurso interativo, é um recurso que simula aprendizado, que vai simular, você pode, tudo que você precisa, você tá nas suas mãos. Mas tem gente que, por exemplo, eu vou pegar preparar o podcast, eu vou jogar lá no, como é que é o site lá? No site APT. E aí, sai as perguntas. O quanto eu aprendi disso? Depende. Não me ensina nada? Pode me ensinar. Se na próxima eu for fazer sozinho. Se eu for escrever, tem gente que não consegue escrever mais. Falo que o Paulo sempre diz nas nossas reuniões aí de pais que os alunos, há um tempinho atrás, no Portinari, não tinha apostila. Era a aula do professor e anotação. Eu fui uma aluna que na faculdade eu não conseguia estudar ou ficar lá ouvindo o professor porque eu ia dormir. Então, anotava o tempo inteiro. Meu caderno, minhas apostilas, tem tudo anotaçãozinha lápis, assim. Por quê? Porque era a forma que eu achei de prestar atenção e aprender, né? Eu não consigo fazer nada se eu não escrever. Então, o que acontece? Aí, na hora de uma avaliação no vestibular, vai estar lá o site para ajudar? Não, né? Então, a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Então, hoje, os jovens estão se perdendo exatamente nisso. Eles estão usando contra. Então, cabe também à escola conscientizar esse uso. Porque ele pode trazer muitas coisas positivas. A interação online. A gente aprende com o outro de forma online. Trabalhei na supervisão de Itatinga há um tempo e tinha uma professora lá que ela fez um projeto Cartas. E nesse projeto Cartas, no ano que teve aquele acidente de Mariana, ela fez correspondência entre crianças do 5º ano de lá com os alunos de Itatinga, da sala dela. Então foi muito bacana, porque aí depois eles puderam conversar por vídeo, né? Se conhecerem, mandar e-mail, né? Então foi algo que a tecnologia favoreceu nesse sentido, né? Das interações. Você pode simular avaliações, você pode simular provas. Por exemplo, a plataforma de vocês oferece esse tipo de interação. Enquanto você vai buscando, quanto mais você buscar, ela vai oferecer exercícios das suas dificuldades, adaptados a você. Então veja quanto a tecnologia ela pode ajudar, né? Mas em excesso, o que ela pode fazer? Atrapalhar também. Né? Se eu não conseguir usar de forma consciente, eu não vou aprender. Então ela vai trazer uma realidade, a gente fala realidade aumentada, né? A realidade propriamente dita. Como estimular os pensamentos críticos em soluções de problemas? Com atividades práticas, eu penso. Né? Você precisa oferecer atividades práticas, projetos interdisciplinares, discussões em grupos, desafios a todo momento, né? O que vocês fazem nos itinerários? São desafiados sempre a pensar sobre algo, a construir algo, né? Construir um pensamento, trabalhar o pensamento científico, né? De forma prática. Então, de que forma isso é a escola? Propiciando os campos de experiência, você experimentar cada desafio, né? Você correr atrás das respostas, daquilo que você precisa aprender, inventar algo, criar alguma coisa em cima daquilo que vocês pesquisaram. Então, atividades práticas, discussões em grupos, desafios a todo momento. Qual o papel do ensino fundamental na capacidade de adaptação? Adaptação?
da criança? Adaptação nos ambientes escolares, ou até mesmo quando sair da escola, faculdade e trabalhos. O ensino básico, como eu falei anteriormente, o objetivo principal dele é a formação básica do cidadão. Então, quando eu peguei aquela criança que não sabia ler, não sabia escrever, eu tenho que devolver um cidadão que consiga fazer o básico. Então, quem é que passa nos melhores vestibulares? Aqueles que avançaram do básico. A nossa base nacional comum curricular, ela contempla o quê? 60% do que o cidadão tem que aprender, obrigatoriamente. É 60%. Aquele que ultrapassar é aquele que vai ter uma profissão melhor, ele vai se dar melhor aí no dia a dia. Ah, não, mas tem aquele que não faz nada e se deu bem, mas são poucos, né? É aquela história, como é que é? Não foi sorte, sempre foi Deus, né? Deus dá a vara, né? Mas você precisa fazer alguma coisa, não é verdade? Sim. Então não é todo mundo que foi boa vida que vai se dar bem. Então como que a escola vai influenciar nisso? Ela vai desenvolver as habilidades cognitivas, o desenvolvimento social e emocional desse cidadão. É formar ele plenamente naquilo que vai ter como instrumento para se dar bem aí na sociedade. Então esse é o papel do ensino básico. Um ensino básico bem feito, eu não tenho dúvidas de que o cidadão ele vai ter sucesso aí futuramente. Então eu acho que deveriam existir políticas públicas sérias nesse sentido, né? Existe lei, tem a LDB, tem a BNCC, que é a base, né? Aquilo que é o mínimo que um estudante tem que aprender no ciclo que ele está. Porém, a gente sabe que o Brasil ele não ocupa o ranking na educação, né? Não é tão forte. Não temos aí um ranking, nós não estamos no topo, né? A gente está nem emergente ainda, né? Então, a gente precisava dar uma olhada com o que acontece na Finlândia, né? Em países aí de sucesso na educação, para seguir um pouquinho desse modelo. Mas eu acredito que nós já avançamos aí nesse sentido da educação básica, né? E o que precisa se ter é uma parceria forte entre a escola e família, para que juntos a gente possa desenvolver aí esse cidadão crítico, participativo e um cidadão que conhece, né? Que se desenvolveu realmente, que ele conseguiu, dentro da escola, aprender e compreender plenamente a situação de leitura, de escrita e de cálculos do dia a dia. Então ele vai conseguir usar isso a favor da sua profissão, se plenamente ele conseguir ter isso adquirido. Você, como professora, como você acha que você pode ajudar esses alunos com base nisso que você falou, que poderia melhorar? Olha, sempre a gente tem muito a aprender, né? Eu falo que, por exemplo, quanto à educação especial, eu nunca me imaginava que eu fosse, nossa, será que eu vou conseguir lidar com determinada, né? Será que é pra mim, né? Será que eu tenho informação para isso? E eu acho que é buscando, né? Você tem que buscar uma nova direção, novos caminhos. Como eu disse, a gente fica no saudosismo, né? A escola no meu tempo era a escola que o aluno respeitava o professor, que as fileiras eram retinhas. Então, acho que você pega um pouco de tudo, você não pode desprezar o que deu certo no passado, usar aquilo que é bacana do presente e buscar, aprender. Eu acho que para você estar na educação, você trabalhar com educação, você tem que gostar de gente. Você tem que amar as pessoas, você tem que gostar de gente. Você tem que falar, eu posso. Então, hoje eu estou na direção de uma creche, né, chamada Creche SEI, Centro de Educação Infantil. Porque eu fiz uma opção de ir para a gestão não comissionada. Eu fiquei 7 anos no cargo de comissão de supervisora. E eu vi que você pode fazer, né? Um dirigente falava assim para mim. Eu falava, não, eu quero voltar para minha sala de aula. Lá eu sou feliz. Mas quando você pensa em gestão, daqui de cima, você olhar de cima, o que você pode fazer, então é melhor você fazer para um grupo maior do que só para uma sala de aula. Então por isso eu falei, vou me aventurar na gestão, né, que é minha, de concurso, de carreira, né, porque existem uns limites que você tem quando você é comissionado e quando você não é, né. Então eu penso que dá certo. Eu pude constatar que dá certo, que funciona e que, nossa, era pra gente estar voando alto.
Se nós tivéssemos políticas públicas sérias que realmente desejassem que o ensino básico ensinasse, né? Que o ensino básico realmente preparasse esse cidadão aí com diretrizes básicas da educação para que ele pudesse atuar. Hoje a gente tem aluno aí de 4º ano, de 5º ano que ele não aprendeu a ler ainda. É sério, né? Então não porque ele tem alguma necessidade especial, mas porque ele não aprendeu, ele não foi ensinado. E de quem é a responsabilidade? É da professora que me ensinou, mas ela ganha mal, ela não foi trabalhar, Então, tem uma série de coisas que são colocadas nessa peneira, né, e que hoje não estão, sabe, tá ficando num gargalo que tá crítico, né, a gente não consegue mais, se você olhar, e empresários podem dizer isso com maior segurança, mas a gente hoje quase não tem profissionais para atuar, qualificados, tá ficando séria a coisa. Então alguém vai ter que mexer nessa peneira aí. E como que isso pode acontecer? Com pessoas que gostem de ensinar, que gostem, que acredite, que tenha paciência. E que não adianta, né? O professor que ele vai se aventurar a ser professor e falar: vou ficar rico amanhã. Esquece. Ele vai ficar frustrado, amanhã ele tá de licença, doente. Porque não fica, né? Não existe. Você tem que ter uma estabilidade, você tem lá, deveria ser melhor remunerado, mas não dá para você fazer justiça não ensinando, não trabalhando, né? Então eu, enquanto professora, eu penso assim, eu gosto de gente, né? Eu quero transformar a realidade. Onde foi aquele ano, foi aquela sala, é aquela turma hoje, aquela escola, eu vou dar o meu melhor, né? Que é ensinar, Obrigada pela participação, então, e obrigado aos que estão escutando e assistindo. E a gente vai finalizar. Obrigada. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês, né? E estou à disposição. Vão lá conhecer a nossa realidade. Eu já falei para a Lívia, levem os amigos para nos ajudar lá nas coisas sociais que eu promovo lá na minha unidade, que é para a gente conhecer e poder atuar realmente nessa sociedade. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.